Dale. Então, vamos lá, gente. Então, vou compartilhar aqui uma apresentação de slides, bem curta, na verdade, porque fala mais da parte pré-prova, datas e informações de retirada de kit, e a parte principal que é sobre a prova em si, e dicas de como vocês se portarem durante as distâncias, a gente vai fazer aqui mais no bate-papo mesmo, tá? Então, Maratona do Rio, ela na verdade são quatro provas, né? Cada uma num dia. Então tem 5K, 10K, meia e os 42. Eu acredito que todos nós aqui ou estão nos 21, ou estão nos 42, né? Não sei se talvez algum acompanhante de alguém nos 5 ou nos 10. Mas os 5 vai ser na quinta-feira, dia 19, os 10 no dia 20, na sexta-feira, a meia maratona é no sábado, tá? E no domingo a maratona, tá? Cada uma tem seu horário diferente, então 5K larga às 4 da tarde, os 10K às 7 da manhã, a meia maratona às 6 da manhã e a maratona às 5 horas, todas elas em ondas, né? Naqueles currais tradicionais de pace que vocês acreditam que vocês vão fazer a prova, né? Em geral começa ali com abaixo de 4 minutos, 4, 4 e 30, e aí vão subindo em blocos em geral de cada 30 em 30 segundos, né? Então todas as largadas vão ser nesse esquema, tá? Como vão ter muitas, quatro provas diferentes, tem dias e horários um pouco diferentes para retirada dos kits, então vocês também têm que ficar um pouco atento com isso, tá? Então, os 5 e os 10K, a retirada do kit são nos mesmos dias e horários, tá? Então, no dia 18, do meio-dia às 6 da tarde, e no dia 19, das 8 da manhã às 2h30. Para quem vai retirar da meia maratona ou o desafio, né, que são os 21 e mais os 42, são os mesmos dias e horários, tá? Então, dia 18, das 12 às 6 da tarde, no dia 19, das 8 da manhã às 2h30 da tarde, e aí na sexta-feira, das 11 da manhã até as 9 da noite. Tá? E aí a maratona, como é só no domingo, você tem a sexta e o sábado para retirar. Tá? A quinta-feira não, eles não entregam o kit da maratona ainda na quinta. Então só a partir da sexta, das 8 às 2h30 da tarde, e no sábado das 11. Desculpa, gente, falei. Não, é isso mesmo. Então, da quinta, das 8 às 2h30, das sexta às 11 às 9 e no sábado das do meio-dia às 5 da tarde, tá? É que, na verdade, o das 5 e 10K já entrega na quarta-feira, que é dia 18, por isso que eu confundi as datas aqui. Retirada do kit de todas as provas é na Casa Maratona, tá? Fica ali no pavilhão da Marina da Glória, ali no Aterro do Flamengo, tá? Tudo, na verdade, vai acontecer no Aterro do Flamengo, tá? Todas as expos, a concentração, retirada do kit, guarda-volumes, tudo vai ser aqui no Aterro do Flamengo. A única coisa que vai destoar do Aterro do Flamengo é a largada da meia maratona, tá? Todo o restante, largadas, chegadas, tudo é aqui no Aterro do Flamengo, tá? Para retirada do kit, vocês precisam levar um documento de identificação com foto, recibo do comprovante de inscrição ou o e-mail de confirmação, tá, da inscrição, e precisa levar o termo de responsabilidade que tá no site da prova. Tá? Mesmo se você retirando em pessoa física, tem que levar esse termo de responsabilidade impresso e preenchido. Tá? E para terceiros, também precisa imprimir e levar isso aqui para a pessoa de quem ele está retirando. Então, se alguém vai retirar para vocês, ele precisa levar o seu documento, levar o seu comprovante de inscrição e o seu termo de responsabilidade assinado por você. Tá? Então, para quem for um terceiro retirar, precisa de todos esses documentos. Bom, as proibições assim mais enfáticas e que eles reforçaram bastante no regulamento são referente a dois itens que têm sido cada vez mais frequentes, né? Primeiro, a equipe de filmagens e fotos que não sejam oficiais da prova. Então, é proibido qualquer pessoa contratado por um atleta fazer parte do percurso te filmando, seja correndo do seu lado, seja num patinete, seja num mobilete, seja numa bicicleta paralela ao percurso.
Qualquer atleta que for pego tendo um suporte de uma equipe de filmagem ou de fotos que não seja oficial, está sujeito a ser retirado do percurso e suspenso por, acredito que 2 anos, pelo que eu me lembro do regulamento. E o outro item que tem sido também bem comum é a transferência de inscrição, tá? Então, qualquer transferência de inscrição deveria ter sido feita através da organização até esse momento. Quem não fez e transferir seu número de chip ou o número de peito para outro atleta está sujeito a, caso esse atleta sofra algum acidente ou algo nesse sentido, aquele atleta não estará coberto pelo seguro da prova. Porque a partir do momento que a gente se inscreve, a gente paga por atendimento médico, paga por todo o seguro, paga por todo o apoio que a gente vai ter na prova. A partir do momento que eu dou minha inscrição para alguém que não foi avisado, esse atendimento não é prestado. Tá? Então, isso é algo que é muito reforçado. Tá? Bom, basicamente em questão de estrutura da prova, era isso o principal que eu ia reforçar, e agora o principal mesmo é a gente conversar sobre a prova em si, né, e os percursos e as particularidades de cada uma delas. Tá? Então, como eu disse aqui no site da prova, quando vocês entram, tem o termo aqui de responsabilidade, tá? Só clicar nele aqui que ele vai abrir o link para o termo e que está inclusive aqui. Então vocês têm o termo de responsabilidade que todos têm que preencher para todas as distâncias. Então tem a maratona, a meia, os 5, 10 ou o desafio, que é os 21 e mais 42. Então tem que ler aqui com calma. É, também sobre toda a questão do uso do chip e do número de peito, que eles são descartáveis, vocês que são responsáveis pelos números e pelo chip, e aqui é a autorização para retirada por um terceiro. Tá? Então, isso aqui tem que ser preenchido e levado na retirada do kit. Tá? Então, o termo de responsabilidade está aqui no site, o regulamento também para quem quiser ler, mas os principais pontos são esses que eu falei. Ó. Isso aqui que eles reforçam bem, que é o participante que ceder seu número de peito para outra pessoa sem formalizá-lo junto com organizadores, será responsável por qualquer acidente ou danos que esse venha a sofrer. Tá? Então, isso aqui será proibido por 2 anos de participar de qualquer prova é, organizado pela Dream Spiridon e também será notificado pelas confederações de atletismo. Tá? E aí o outro item que eu mencionei, que também está aqui no regulamento, é a questão da filmagem, que eles reforçam bastante. Cadê? Aqui. Produção de conteúdo no percurso, que é proibida a presença de fotógrafos, produtores de vídeos, drones, veículos de qualquer natureza, skate, patinete, monociclo, enfim. O atleta que desrespeitar essa regra será imediatamente desviado e removido pela organização. Tá? Então, isso é um ponto que eles têm reforçado bastante. Tá, então vamos aqui aos percursos, tá? Eu vou dar uma passadinha rápido pelos 5 e 10, que, como eu mencionei, acho que ninguém vai fazer, a não ser talvez algum acompanhante. Mas aqui no site está bem detalhado, tá? Então, quando vocês tiverem um tempo, tiverem curiosidade, o site está bem organizado, está bem detalhado em informações e percurso e link do Strava que você consegue baixar para o seu relógio, enfim. Então, aqui a largada do 5K vai ser no Aterro do Flamengo, tá? Então, retirada do kit, como eu mencionei já anteriormente, no dia 18 e no dia 19. E aí o percurso do 5K ele é inteiro no aterro, tá? Então, percurso totalmente plano, né? Nenhuma subida, e um ponto de hidratação apenas no quilômetro 1,5, tá? Então, para quem for fazer o 5K, provinha bem plana, né? Sem nenhum ponto de atenção aqui. Então, passar já para os 10K, que também é bem similar, tá? Então, os 10K também a largada vai ser no Aterro do Flamengo, aí já na sexta-feira a prova, né? Horário às 7 horas. Você tem um tempo limite de 1 hora e meia para concluir a prova. Idade mínima 16 anos, tá? Então, percurso, assim como os 5K, ele é inteiro no Aterro do Flamengo, né? Ele só se estende um pouquinho mais aqui em região no sentido do Botafogo, mas também inteiro plano, né? Vocês verem nos 10K inteiro, o ganho de elevação são 5 metros em 10 quilômetros, que é nada, né? Então é bem plano.
Pontos de hidratação no quilômetro 1,6, quilômetro 5, quilômetro 8,4 e aí no quilômetro 6,2 tem um ponto de Gatorade. Tá? Então, para quem for correr os 10K, esses são os principais pontos da prova. Então vamos lá para os 21, tá? Então, 21, como eu mencionei, de todos os eventos que vão acontecer nesses 4 dias, ela é o único que a largada é ali no Leblon. Tá? Todo o restante ocorre ali no Aterro do Flamengo. A largada da maratona, a largada dos 5K, a largada dos 10K, as chegadas todas são no Aterro. Já a largada dos 21K é ali na Praia do Leblon. Tá? Então, se vocês estão hospedados todos no Aterro por conta da retirada do kit e questão de deslocamento, tem que planejar bem esse deslocamento para a largada, tá? Pensando que é às 6 da manhã a largada, tem um tempinho para talvez ir no banheiro, caso for usar guarda-volume, esse tipo de coisa. Então tem que se planejar para chegar ali na largada um pouquinho antes, tá? É a idade mínima 18 anos, tá? Então caso alguém tiver menos, for largar, não pode. Então vamos lá. O percurso dos 21, como a gente falou, é tudo muito plano, tá, gente? Então, assim, a elevação acumulada durante os 21 quilômetros são 45 metros, que é nada, tá? Então, assim, se a gente for olhar aqui nesse. Aqui tem o gráfico de altimetria do Strava, então a gente vai olhar, nossa, tem uma rampa aqui no quilômetro 5,9, né? A inclinação disso aqui é 0,2%. Tá? Então, é praticamente nada. Tá? É muito pouco. Esse Vocês nem vão pedaço aí, ô perceber. Marcelo, é quando acaba. É aquela coisinha irrelevante quando acaba a praia de Copacabana que vai passar naquele túnel, é aquele túnelzinho lá, essa bobeira aí. E aí, aqui no quilômetro, perto ali do aeroporto, no quilômetro 19, também tem uma pequena elevação. Aí essa chega a 2% de inclinação, que deve ser uma ponte, né? Eu não conheço tão bem essa região. E é o ponto de maior elevação, esse 2% aqui, que dura, acho que não dura 100 metros isso aqui. Tá? Então é uma prova totalmente plana. A única tensão mesmo, eu acho que é no sentido de logística, de realmente todos vão estar hospedados, acredito, aqui no aterro, então tem que planejar o deslocamento aqui para a largada. Tá? Então esse é o principal, acho que questão de logística para a prova. Pontos de hidratação, tem bastante ponto de hidratação, então quilômetro 3,5, 5,5, 9,5, 14,5, 16,5 e 19,5, né? São 6 pontos de hidratação em 21K. Então, praticamente a cada 3 quilômetros tem um ponto de hidratação. É só E lembrar aí, do 5 pro 9 ali, que tipo, ele não, provavelmente o posto do quilômetro 5 é antes de sair de Copacabana, e depois, a hora que for o próximo posto, é só a hora que, para tá lá no Botafogo, provavelmente, né, para frente do Botafogo lá, porque tem 4 quilômetros, deixa eu ver, do 5 são 4 quilômetros sem hidratação. Então vale se for aqueles copinhos fechados que eles estiverem dando, né, se não for copinho aberto, vale até vocês pensarem nesse intervalo de carregar um copinho no meio do caminho, só não descartar na rua. é daqui de Copacabana, ó, o 5,5 é aqui, É, vai até Copacabana, o 9,5 aí, vamos ver o daqui bate. meio aqui, um pouco antes do É Flamengo. isso aí, quando termina o Botafogo lá, é no aterro já. Enfim. Então, e aí ponto de gel no quilômetro 13, e aí ponto de Gatorade tem no 7,5 e no 18,5, tá? E um ponto de ajuda médica, caso for necessário, no 9,5, tá? Então, basicamente o percurso é esse, tá? Bem tranquilo em questão de altimetria, tá? E aí agora eu vou para os 42, na verdade eu vou entrar aqui no link do desafio que está mais detalhado, tá? Até aqui já mostra aquilo que o Jandal está falando dos pontos de hidratação, da meia, que Ó, só naquele mapa. lembrando, tá aproveitando enquanto o Marcelo abre aí, ó, a gente tá com previsão de tempo, né? Umidade lá sempre alta, né? Mas com, né, porque é litoral a gente sempre trabalha com uma umidade mais alta, então é mais difícil transpirar. Mas se vocês querem uma vantagem, né, caso não mude a previsão do tempo, a temperatura, né, normal tá para 24 graus, então de 19 a 24, né, de 20 a 24 ali, que para o Rio de Janeiro isso é frio, né? Para cá é quente, mas né, o começo do quente ali, mas para o Rio de Janeiro isso é considerado frio.
tá? A sensação térmica, mesmo assim, está prevista para estar em torno de 28 graus. Então, a sensação, óbvio, que nem eu falei, abafada, vai ser difícil transpirar um pouco. Então, talvez vocês estão correndo aqui em São Paulo para 5 de pace, talvez lá saia um 5,5, 5,10, tá? Na meia dá para fazer um pouquinho de força, né? Dá para tentar ainda, dependendo da estratégia que vocês alinharem aí com os treinadores de vocês, dá para pensar em algo mais arrojado. Mas com relação a quem vai fazer o desafio e a maratona, eu acho que não vale riscar ficha nas primeiras etapas aí, tá? Para não queimar a largada. Segue aí, Marcelo. Bom, da maratona, então, como eu mencionei, a largada é no aterro, né? Diferente da meia, então a largada é ali no aterro. No domingo às 5 horas da manhã, então bem cedo, tá? Então se programem com horário de acordar, se programem com o que vão comer, tempo de digestão. Então, como é bem cedo, tem que não só se programar com o dia da prova, como a noite anterior também para descansar, jantar cedo, um pouco mais cedo para não acordar ainda cheio da janta, tá? Então isso aqui, provas muito cedas assim, tem que ter uma logística boa com a alimentação prévia também, tá? Então, quanto ao percurso, vamos aqui, se vocês entrarem ali na parte do desafio, tá bem detalhado o percurso dos 42. Na página da maratona em si não tá tão detalhado quanto aqui, tá? Então, diferente dos 21, a largada é no aterro, né, como eu já mencionei. Então, aqui vai largar no aterro e vai sentido aeroporto primeiro, tá? Então, vai subir aqui para o sentido Santos Dumont, mas também a prova, ó, no total são 206 Tá metros de muito. elevação acumulada, que é bem tranquilo, tá? Então, se vocês quiserem ter uma referência, para quem é daqui de São Paulo, uma volta de 3 quilômetros no Ibirapuera tem 10 metros de ganho de elevação. Então, 30 quilômetros no Ibirapuera já dá por quase menos isso. Não, 35 quilômetros vai dar essa elevação aqui, tá? No Ibirapuera. Tá? Então, é uma prova bem plana, no acumulado. Tá? Então, vai largar aqui no aterro, vai sentido aqui Santos Dumont. Tem o primeiro ponto de hidratação aqui, que depois eu detalho mais, mas é no quilômetro 3,2. Continua aqui nesse sentido, vai retornar e aí vai sentido, passar de novo em frente ao aterro do Flamengo e sentido aqui Copacabana, Ipanema, Leblon, que foi onde a largada da meia, e volta para o aterro, tá? Então, vocês vão passar e voltar algumas vezes pelos mesmos pontos, tá? Então, aqui, pontos de hidratação. Tem bastante ponto, tá? Então, praticamente a cada 3 quilômetros tem um ponto de hidratação. Então, quilômetro 3,2, 6,2, 9,2, 19, 12,2, 15,2, 19, 22, 24, 27, 30, 33, 36 e 40. Então, praticamente mesmo a cada 3 quilômetros. O único maior gap aqui é entre 36 e 40, que são 4 quilômetros de intervalo. Tá? Aqui são 2 quilômetros entre o 7 e o 8, tá? Então, mas a grande maioria dos pontos de hidratação são 3 quilômetros de distância entre eles, tá? Então tem bastante ponto de hidratação. Pontos de Gatorade, quilômetro 7,2, quilômetro 13, quilômetro 20, quilômetro 30 e no quilômetro 38,5, tá? Então, em média, aí, a cada 7, 8 quilômetros tem um ponto de Gatorade. Pontos de ajuda médica, tem 4 espalhados pelo percurso. Tá? O primeiro só demora um pouquinho para chegar, que é no quilômetro quase no quilômetro 15. Mas aí tem outro no 18, no 24, no 34 e no 40. Tá? Aí pontos de gel no quilômetro 20, metade da prova, e no quilômetro 32,8. E aí pontos de alimentação, né? Diz aqui só banana, que eu acredito que realmente seja só banana. Eles não detalham isso mais no regulamento ou em outra parte do site. Alimentação no quilômetro 33. Tá? Então, assim, o principal ponto é o que a gente estava falando, né? Primeiro, é o clima. A temperatura é uma temperatura agradável, né? Realmente só a umidade é bem diferente do que a gente está habituado aqui, principalmente porque a gente está passando por um período de menos chuva, então já é mais seco aqui do que o normal, e lá já tem uma umidade mais elevada. E a questão do percurso ser totalmente plano, né? Então,
nesse ponto, acho que esses são os principais pontos que facilitam bastante tanto a maratona quanto os 21 quilômetros. Então, Boa. Falando, pessoal, de estratégia, né, de execução das duas provas aí, né, apesar de vocês receberem números, eu acho que principalmente na maratona, né, mas a meia ainda, se vocês, por exemplo, né, tem gente aí que pode estar fazendo a primeira meia, né, tem que aprender a dosar ainda, tem gente que ainda não tem essa percepção né, quanto que aplica de intensidade, de força, mesmo a gente passando os números, muita gente acaba saindo da casinha, tá, pessoal? Entendam uma coisa, quando a gente está falando de estratégia de prova, os números que a gente passa para vocês, ó, vocês vão trabalhar com essa frequência cardíaca, vão trabalhar nessa intensidade, eles são, né, de acordo com o que vocês entregaram nos treinos, considerando que os sensores que vocês usaram estão certos, né, que estão bons, que a qualidade da cinta cardíaca tá legal, né? A gente, ao longo do tempo analisando, a gente consegue até detectar, ó, esse sensor tá legal, esse não tá, mas, né, dito tudo isso, quando vocês receberem os números de pace, né, ó, você vai sair no pace tal, encaixar na frequência cardíaca tal e eu deixo você arriscar no quilômetro tal para frente, sei lá, na meia maratona do 15, 16 ali, para uns mais avançados, até um pouquinho antes, para os menos avançados, a gente fala para arriscar um pouco mais perto da linha de chegada, ali no 17, 18. É, não vacile nisso, pessoal. A gente viu agora na maratona de Porto Alegre, né? Principalmente na maratona, tá? É uma prova muito longa e existe um componente fisiológico envolvido aí, né? Que é o tal do glicogênio muscular, que ele dura, né? Dependendo da intensidade do exercício, de 2 a 3 horas. E aí vocês podem ver todo mundo falando, quem já fez maratona, vocês já ouviram relatos, o pessoal fala, ah, chega lá no 32, no 34, às vezes um pouco antes do 30, é o famoso bater no muro, né? E a pessoa vai lá e começa, o corpo desliga, a pessoa começa a andar, e aí se vocês, né, fizeram tudo certinho, vocês vão passar depois do quilômetro 30 ali, vocês vão ver que a prova parece uma procissão. Um monte de gente andando, um monte de gente quebrada, né? Por quê? Porque a pessoa provavelmente, tá? Ou tem gente que não treinou certo, mas a maioria dos cenários a pessoa errou na estratégia. A grande maioria é erro de estratégia e não que não fez treino, que não cumpriu o programa, né? Que talvez não estava num bom dia, mas o grosso é estratégia errada. Por quê? Na maratona, vocês vêm fazendo volumes absurdos ao longo das semanas, né? Tipo, né? Quem está fazendo tudo certinho aí fazendo longões, acima de 30 quilômetros, né, volume grande na semana, de 40 a 70, 80 quilômetros, dependendo do nível do atleta, da experiência, né, e do tempo que a pessoa faz esporte. E aí, nas semanas antes da prova, o volume despenca, vocês vão largar a prova se sentindo super bem. Né? E aí, esse é o risco que tá de vocês saírem forte, porque vocês, ah, nossa, eu tô conseguindo. Nossa, eu tô legal. Ah, o coach falou pra eu correr a 140 de batimento, eu tô correndo a 150 e tô me sentindo super bem. Você vai se sentir super bem até chegar no quilômetro 30, tá? A grande maioria de vocês, se sair dessa casinha, corre o risco de quebrar e andar ali, justamente porque o componente fisiológico não perdoa, tá, pessoal? Se vocês fizerem a estratégia errada, não recupera. Então, por favor, né, agarrem a estratégia ali até chegar lá perto do 30. Lá no 30 você fala, nossa, realmente agora ainda continuo super bem. Aí você pode arriscar dali para frente, né, e tentar crescer. Obviamente você não vai, ah, tô correndo para 5,40 de pace. Eu não vou conseguir correr para 4,50, mas talvez se você fez tudo certinho, você consegue ir tirando um pouquinho ali ao longo do tempo, tirando 5 segundos, tirando 10 segundos, e aí chegar bem na linha de chegada. Outra coisa que vai fazer vocês, tanto na meia quanto na maratona, executarem a prova na melhor qualidade possível, alimentação, tá, pessoal? Não tem essa de correr a maratona sem gel. São raríssimas as pessoas que conseguem fazer isso sem alimentação e se dar bem, tá? A maioria de vocês vai se dar muito mal. Então, sigam, espero que vocês tenham treinado direitinho, né? Se vocês não treinaram, tem um treino para vocês testarem alguma alimentação, alguma coisa e ver se não dá nenhum desconforto. E ainda é um treino curto, eu não mudaria nada a partir de agora, se vocês estão se sentindo bem, tá? Então, colocar os géis nos momentos certos, que nem eu falei na meia, do quilômetro o quê? 5 até o 9 tem 4 quilômetros sem água. Você tem uma estratégia que tem que tomar um gel no meio do caminho? Carrega um copinho de água, toma um gel, tá? Não vacila nos tempos de alimentação. E a recomendação mínima aqui, pessoal, para quem está acostumado com isso, é de pelo menos 2 géis por hora. Tem gente que roda até com mais. Falando de géis normais, né? Sachêzinho que você lê lá na quantidade de gramas de carbo, de 20 a 25 gramas, tá? Porque tem géis hoje no mercado de 40 gramas. Aí você vai tomar dois de 40, provavelmente você vai fazer uma parada no banheiro, beleza? Então, alimentação.
hidratação, não só molha a cabeça e vai embora, não, pessoal. Tomem água, tá? E principalmente façam o que vocês fizeram nos treinos e deu certo. Se alguma coisa no treino de vocês fala, putz, ainda tô na incerteza, não deu certo, chama o treinador para bater um papo, manda uma mensagem para a gente pelo menos dar um direcionamento do que ainda dá tempo de vocês tentarem fazer para acertar, tá? Mas em linhas gerais, espero que vocês na prova sejam daqui para frente iguais uns robôs executando direitinho, marcadinho, no tempo certo, na quantidade certa, tudo que vocês treinaram e vai dar super certo, tá bom? Eu acho que de linhas gerais de execução de prova, né, de estratégia, de intensidade, fugindo dos números, eu acho que esses são pontos principais. Outra coisa, no triatlo a gente não tem muito esse problema, né? Que o pessoal usa macaquinho, né? Que a camiseta é colada no corpo, né? O top, o macaquinho, e não tem grandes problemas com isso. No Rio, né? Essa temperatura que a gente falou aí de 20 graus baixa é considerado um friozinho, tá? E o que pode acontecer é vocês assarem os mamilos, né? Então a mulher geralmente está com top por baixo, aí já protege os mamilos. Agora o homem geralmente o vento da prova pode, a camisa balançando ao longo né, principalmente durante uma maratona, pode atritar demais e machucar bastante vocês, e isso virar um incômodo muito forte durante a prova. Sugestão, né, compra na farmácia um micropore, aquele band-aid meio marronzinho, sabe? E cola o micropore no mamilo ou passa vaselina, tá? Duas alternativas para vocês fazerem. Já testem isso, se vocês não sentiram no treino, né? Quem treinou agora no frio provavelmente pode já ter percebido isso, mas é um ponto de incômodo muito comum em maratona. E vocês colocarem mais duas coisas. A gente não está com previsão de chuva, então uma dica aqui só para vocês guardarem para o futuro é verificar, né, em algum treino vocês, por é, alguma condição climática, já terem corrido com tênis molhado, mas na prova com a sensação térmica perto dos 28 ali, se vocês jogarem água na cabeça, saibam se você, lembrem se vocês já testaram correr com o tênis molhado, tá? Para o caso de vocês molharem o tênis ali, ter algum atrito, criar alguma bolha e outro incômodo também que pode fazer vocês sofrerem bastante durante a prova, tá? E aí, por último, também a mesma coisa para as bermudas, tá? Então, uma bermuda muito solta ou uma bermuda de compressão que ficou, na hora de colocar a perna da bermuda, o tecido ficou um pouquinho torcido ali na coxa, pode dar bastante incômodo. Então, vaselina, né? Nesses pontos. No pé, se você sabe de algum ponto de atrito, de bolha, passa um band-aid, cola um band-aid principalmente ali no calcanhar, né? Se vocês sabem que tem algum incômodo nisso, se protejam. E o mamilo que eu já falei aqui. No demais, acho que tem mais alguma coisa, Marcelo? Não, eu ia reforçar nisso que você está falando, que nas provas, né, principalmente uma prova longa, e tanto meia quanto maratona, o importante é a gente nunca estrear nada. Nunca estrear uma roupa, nunca estrear um tênis, nunca estrear uma meia. Porque são coisas que você vai usar e que vão. Se é algo que é um pequeno desconforto na hora que eu coloquei, imagine durante 21 quilômetros ou durante uma maratona. Então, assim, tênis, não estreie, não use o tênis pela primeira vez numa prova, não use uma meia que você nunca usou antes, shorts que seja algo que pelo menos em algum treino longo você já tenha usado, tá? Além de toda a questão de suplementação e hidratação que o Jandosa já mencionou. A maratona ainda tem a questão do horário ser muito cedo, então tem que ter uma atenção no que vocês vão comer antes, tá? Não dá muito cedo, vou ir sem comer direito, então vê isso direito. Quem tiver nutricionista tenta alinhar bem isso com a Nutri, Até do que para vai. ver se, com o evento da maratona, bem lembrado, para ver se vai ter adiantamento. Perguntem nos hotéis, quem tá ficando em hotel, né? Quem tá ficando em Airbnb, não tem o que fazer. Compra no mercado e faz seu café da manhã e tenta priorizar coisas que você já comeu. Agora, café da manhã de hotel, perguntem se eles vão antecipar o café por conta da maratona. Muitos hotéis, pelo menos, colocam um café da manhã básico lá com um pãozinho, um cafezinho, né, uma geleinha lá pra galera comer. Segue aí, Marcelo. E quanto estratégia, assim, eu gosto sempre de dividir mentalmente em blocos, provas um pouco maiores, né? Então, meia maratona eu sempre divido em 3 de 7, e maratona eu gosto de dividir mentalmente em 4 de 10, né? Sendo o último um pouquinho maior, ali 12 quilômetros, né? E principalmente fazendo o primeiro bloco um pouco conservador em cima do que está a estratégia. Então, sei lá, digamos que minha estratégia seja 5 de pace médio, eu começaria o primeiro bloco para 5 e 10, 5 e 15, me forçando mentalmente a permanecer naquele bloco, porque largada é o momento que vão ter muitas pessoas empolgadas largando junto com você,
Pessoas que vão, você vai estar largando no seu curral correto, vou largar aqui no 5. Vai ter gente que está largando no 5, mas que vai correr, na verdade, em 6. Ou que está largando no 5, que vai correr, na verdade, em 4. Então você vai ter pessoas largando do seu lado que vão já acelerar para entrar no 4. Você fala, nossa, o cara está largando aqui, vou acompanhar. Então, assim, foca na sua estratégia, não entra na empolgação. E eu gosto de fazer esses blocos até para, cara, vou me segurar aqui no primeiro bloco, porque assim, eu não vou ganhar uma maratona e não vou fazer o meu PR nos primeiros 5 quilômetros, mas eu jogo ela fora nos primeiros 5 quilômetros. Tá? Então tem que estar segura a empolgação, principalmente se você vai correr ali com três, quatro amigos juntos, que sejam amigos ou que sejam idênticos o pace e a estratégia, ou falar, ó, boa prova, cada um deu a largada, cada um no seu ritmo. Tá? Então tenta segurar um pouquinho a ansiedade aí no começo. Esse efeito estouro de manada, ele é muito característico, né, de prova longa. A última que eu fiz agora em novembro, que foi a maratona de Curitiba, uma galera saiu estouro de manada absurdo, né? E esse percurso que a gente fez foi legal porque era só, igual vocês vão fazer domingo, né? Era só a maratona. Então a galera estourou demais e no quilômetro, eu falei aqui no quilômetro 30, né, que a gente começa a ver o pessoal andando, em Curitiba tinha gente andando no 20, no 21. Eu fiquei abismado do quanto o pessoal errou a mão na estratégia, tá, pessoal? Então, segurem mesmo a onda. E falando nisso, pessoal, dependendo de como cada um treinou, mas uma coisa legal também, né, para quem vai fazer os 21 e os 42 aí, quem vai fazer o desafio, também dosar um pouco os dias e não querer bater recorde de meia maratona nos 21 no dia anterior, senão corre bastante risco de ou vocês correrem uma maratona aquém do que foi programado, né? Talvez não é porque aconteceu isso, que talvez vocês não consigam fazer, mas que arrisca bastante o dia seguinte, que é muito mais longo e vai doer muito mais. E eu acho que um ponto de consideração para o fim ainda, né, falando de maratona, principalmente, né, na meia isso se aplica, a maratona é potencializado esse efeito. Pessoal, vocês têm que aprender a entender o corpo, né, prestar atenção no que está acontecendo e acho que sem meias palavras aqui, aprender a sofrer um pouco, tá? Como é que é aprender a sofrer, pessoal? Senti uma dor, começou, nossa, parece que eu quebrei alguma coisa, parece que eu tô machucado e eu tenho que correr de qualquer jeito, a qualquer custo. Não, pessoal, não é isso. Ai, nossa, deu uma dor no peito aqui, eu vou correr que eu tenho que chegar nessa maratona, eu tenho que completar pegar essa medalha. Não, também, tá bom? Existem as tendas médicas para isso. Que é o aprender a sofrer? Você treinou, você sabe que está tudo certo, você executou a estratégia da prova certa, e na maratona, com certeza, mesmo que tá dando tudo certo, lá no 30 e pouco, a perna vai pesar. O corpo vai querer mandar você parar, né? A partir do 32 até o 35 ali, a sensação vai ser de o corpo pedindo para você parar. Não tem, pessoal. Maratona sempre vai acontecer isso. Eu nunca fiz uma maratona que não tinha essa sensação. O que a gente tem que aprender a fazer é olhar para dentro, olhar para trás, né? Prestar atenção em tudo que você fez ao longo da prova ali, desde a largada, ó, eu estou na intensidade certa, eu estou monitorando a frequência, os números estão batendo, eu sempre que passou um posto de água eu hidratei, a alimentação está fluindo do jeito certo, né? Eu não estou com nenhuma dor de lesão, né? Eu não estou me sentindo machucado, a perna está pesada ali, o corpo está querendo mandar eu reduzir o ritmo. Mas só essa sensação do corpo, né? A sua mente mandando o seu corpo parar porque você está cansado, né? Por causa que a gente chama de fadiga central, né? Ou o músculo avisando para o cérebro e te deixando com aquela sensação depressiva de mandando você parar, que é fadiga periférica, tá? Mas o que vocês têm que botar na cabeça, se vocês olharam, monitoraram, pensa que você está olhando o painel do carro, não tem nenhuma luz de alarme acesa, tá tudo certo, a temperatura tá certa, tem gasolina, a velocidade tá certa, você tá fazendo tudo certinho na viagem. Aí você, deu vontade de parar o carro, por quê? Entendeu? É nessa hora que vocês têm que ativar bastante o componente mental e segurar a rédea da prova e mandar no corpo. É a mente mandando no corpo e falando, ó, não vou parar, eu vou seguir. A estratégia tá certa. Talvez o quebrar sei lá, eu tô correndo para 5:30, a minha estratégia é essa, eu vou quebrar correndo para 5:40, 5:45, tá? A cabeça vai querer parar, é o famoso deixa doer, mas nesse sentido, pessoal, entendam muito bem essa divisão, que é o sentido de deixa doer de o corpo tá cansado e eu tô empurrando, e não o sentido de estar machucado. Por quê? Se eu começar a andar, qual que é o efeito, tá, pessoal? Você começou a andar, você estava num pacezinho legal ali, 5:40, maratona na trave das 4 horas, sub 4, e aí você começa a andar.
O quilômetro que se você baixasse, quebrei, não aguento mais, quebrei e baixei para um trote. Eu vou bater o pezinho no chão ali, mas sem caminhar. Vou embora, trotezinho até acabar o resto da prova. Eu vou diminuir de 5,40 para 6,40, para 7, 7,30, tá bom? Se você andar, é 12 por quilômetro, porque você não vai andar numa caminhada 6 por hora. Você vai andar e vai começar a andar mais devagar ainda e vai ficar, vai querer andar, e vai querer parar, vai parar no posto de hidratação, vai ficar 2 minutos lá tomando água, entendeu? Então, se você não quebrou mesmo, né? Você fez tudo certinho, tá tudo nos parâmetros, você sabe que isso é só o corpo querendo mandar você parar e tenta perceber esse momento, empurra. Tá? Trota, diminui se precisar, mas não para, não se entrega. É uma dica legal para maratona, porque a maratona tem esse componente mental muito, muito, muito absurdo, diferente das provas mais curtas. Eu acho que é isso. Bom, caso alguém tenha alguma pergunta, sim, é o Cadê Silvio o queira. Silvio? O Silvio é o mestre. Mestre, quer falar alguma coisa aí, ó? Cadê? Ah, beleza. Vitória, obrigado. Quer abrir aí, Silvão? Quer falar alguma coisa? Manda aí. Dá umas dicas pra nós também. Deixa eu tentar tirar o. Cadê? Prontos. Aceita aí, Silvio. Mandei você pedir pra você desmutar, ver se aparece aí. Será? Dei um toque aí pra pedir pra você sair do mudo. Será que vai? Deixa eu ver. Eita. Pronto, agora sim, Então, Silvio. Foi. Oi? Agora sim, manda bala. Não, não, não tá, tá? Tamo te Então, ouvindo. praticamente, vocês estão me ouvindo? vamos ouvindo. Praticamente vocês falaram tudo, né? A preocupação maior aí com o que foi dito agora há pouco aí pelo Jander e o Marcelo, é a estratégia de ritmo. Eu costumo dizer para os meus atletas para que se façam, como o Marcelo comentou, de dividir a prova em blocos, tá? Existem várias divisões de bloco. Eu faço isso daí dependendo do atleta, individualmente dependendo do atleta. Dividir a prova em quatro, como comentou o Marcelo, dividir em três, a cada 14 quilômetros, mais ou menos, tá? Ou dividir até em sete, sete não, seis, que é a cada 7 por quilômetro, que isso daí funciona mais nos 21 até, entendeu? Então, é um exemplo ali se dividir em três, que você corra, um exemplo, correr a 4 não, a 5 e 10 mais 14 para 5, 50, vai dar 5 de média, se for isso daí. Isso é legal você estar fazendo, estar conversando com o seu treinador, e o seu treinador, claro, conhece você. Se vocês tiverem uma união, uma engrenagem bem ali, não tem o que errar, mas procurem fazer isso. Uma outra estratégia, tá? As outras duas estratégias que eu vou falar, só que é mais perigosa. É aquela que o atleta ele se conhece, tá? Ele se conhece e fala: não, eu quero fazer a prova com ritmo de 5 por quilômetro. Para isso, ele já precisa ter um bom aquecimento antes de largar e já encaixar o ritmo inicial do começo ao fim. Tem que estar bem treinado, seguro disso e encaixar esse ritmo. E a outra, que é meio suicida, esse era eu um pouquinho no passado, né? Eu fazia essas duas, de encaixar o ritmo, ou então de quando você já sai para correr no triatlon ou na corrida, você já larga com a galera, sabe? Larga forte para sentir o coração ali aonde que você tem que chegar no seu limiar e aonde você percebeu que deu, você, opa, é aqui. Aí, com certeza, essa frequência vai aumentar, vai estar além do que você aguenta, só que aí você tira o pé e encaixa o ritmo e vai embora. Aí você vai embora junto com o grupo. Mas eu não aconselho fazer esse tipo de coisa, a não ser que você se conheça. Ou então que o seu treinador fale com você, não, vai embora, vai nessa daí, tudo bem. Mas a melhor estratégia ainda é a divisão em blocos, como a gente comentou aqui. Façam isso, dá certo. Eu posso dar exemplos aqui, mesmo na maratona de Porto Alegre, dos meus atletas, saíram-se bem todos, eu acho, com um RP ali de cada um deles, pessoal, e só um deles que eu já puxei para fazer, vou até falar o nome, Roberto.
Era para fazer uma estratégia. Ele falou: ah, vou para 5:15, 5:20. Eu falei: 5:10. Aí ele me tirou, ainda me desrespeitou um pouquinho. Foi 5:05. Beleza, ele só fez o primeiro quilômetro, ele puxou para uns 5:08, 5:09. Depois ele encaixou em 5:05 e foi embora nisso daí direto, tá? Mas ele é um cara que ele se controla, ele se conhece e eu conheço muito bem ele. E isso é muito bom, estar a gente tá um conhecendo o outro. É, alimentação, uma coisa que eu sempre digo, meu, eu não evitem, ou melhor, não comam nada de salada de folha num dia antes da prova, tá? Salada de folha é um negócio que cria um bolo danado. Você tem vontade de ir no banheiro toda hora. Suco cítrico, que é aquela famosa, um dos motivos que possa te dar uma dor, levemente aquela dor de lado. Então, suco cítrico também. E tinha mais alguma coisa para comentar com vocês. Ah, você falou do dor do lado, isso é outro ponto também, pessoal. Dependendo do ponto, essa dor do Hum, lado pode acontecer pelo que o Silvio falou, e também se às vezes vocês ingeriram pouca água e muito carbo, pode dar essa dor do lado também, tá, pessoal? sim, E aí, vocês se perceberem que aconteceu isso durante a prova, passa um até dois postos de hidratação só botando água pra dentro, né? Não, sem exagero também, não precisa tomar 3 copos cada posto, mas só entra só com água e aí vê se melhora, continua na tocada, né? Dá uma esticada assim, continua na tocada e aí no segundo posto de hidratação, se você vê que o sintoma passou, você retoma a tua estratégia de alimentação lá na frente. E lembrei de mais um ponto. Cápsula de sal, pessoal. Lembrem só de uma coisa, boa. a gente mandou no grupo ontem, né, falando sobre suplementação, falando do Ironman, da Maratona de Porto Alegre, que a gente teve uns insights aí com os atletas. Lembrar que uma cápsula de sal geralmente tem de 600 ml a 1 grama de sal. Cada gel que você toma, dependendo do gel, vai de 100 até 300. Os 300 são poucos no mercado, mas geralmente de 100, 150 miligramas. A recomendação para um tempo normal, igual está na Maratona do Rio, é de 300 ml por hora. Tá? Então, se vocês tomarem uma cápsula de sal por hora, a cápsula de sal a cada meia maratona, mais os géis que estão tomando, muito provavelmente vocês passaram desse valor que eu estou falando aqui de referência para clima comum, tá? Não é para clima severo. Clima severo é até 600 ml, geralmente. Então, o ponto de atenção é, né? Primeiro, façam o que vocês testaram, tá? Mas se vocês não estão acostumados, vou tomar porque o nutricionista falou, mas eu não coloquei nos treinos, tentem só no gel e levem umas 2 cápsulas no máximo para metade o final da prova da maratona. Na meia, é uma só e tranquilo. E como é que faz para a cápsula de sal não derreter? Outro ponto interessante. Vocês podem comprar um Kinder Ovo, aliás, até um agradinho aí perto da prova, né? E pegar aquela cápsulazinha de plástico onde vem o brinquedo dentro. Se você colocar aquilo as coisas, né? Os comprimidos, o que quer que você leve na prova para tomar, dentro desse casulozinho, né? Desse ovinho de plástico, você pode pôr no bolso tranquilo que, a não ser que você jogue muita água no corpo, ele não vai estragar, não vai dissolver o comprimido nem nada. Então, fica uma dica boa de levar o Kinder Ovozinho no dia da prova, tá bom, pessoal? Mas cuidado com o excesso de sódio, tá? Então, quem levar a garrafinha, colocar um líquids lá, o líquids é puro eletrólitos, tá? Então, dosa, vê quanto tem no sachê de líquids, né? E faz a conta para o que vocês vão tomar. Qualquer dúvida, procure a gente também. Pode até mandar, faz uma conta, manda lá no grupo, a gente discute também no grupo social esse tipo de coisa e acaba já até virando exemplo para todo mundo. Mas se quiser, fala com a gente no privado também. Mas cuidado com esse exagero que a gente tem visto nas provas, o pessoal ingerindo muito sódio e o efeito disso é você desidratar por excesso de sódio. Então você vai tomar muito sal, seu corpo, a célula do seu corpo que já está, né, desidratando por causa do exercício, né, já está perdendo água por causa do suor, ela vai doar, né, a tal da osmose, ela vai doar água para diluir o conteúdo do sal que você tomou que está fora da célula, tá bom? Então você vai desidratar por excesso de sal, achando que está fazendo bem, e no final você pode ter um monte de cãibra e tudo mais por conta do excesso e não por causa da falta de sódio. Aí o pior ainda, né? Você começa a ter cãibra por causa disso, você faz o quê? Ai, nossa, eu tô com cãibra, preciso tomar sal. E toma outra cápsula de sal e desidrata mais ainda e só escala a situação para o pior possível, tá bom? Então, muita, muita atenção com esse fator também. Beleza? É isso. Ah, deixa eu falar, a Raquel pediu aqui, ó. Conta de Só que, sal. só que, de novo, né, pessoal? Façam o que vocês treinaram, tá? Eu tô falando aqui de recomendações gerais
eu falei alguns minutos atrás para vocês não mudarem nada daqui para lá se tá dando certo. Vai na prova com o que você treinou, tá? Isso aqui é para quem, tô na dúvida, nutricionista mandou eu levar algo que eu, nutricionista, né, mandou eu levar algo que eu não treinei, mas tá lá no plano de prova, eu vou fazer. Muita atenção nesse quesito, tá bom? Se você treinou e tá dando certo, jogo que segue, tá bom? Mais A alguma Raquel, coisa? queria falar? Eu tô. Deixa eu colocar aqui o. É que eu liguei. Ah, não, e só reforçando o que o Silvio falou da noite anterior, né, de evitar salada, também é legal diminuir um pouco a quantidade de fibras também, então alimento Sim. rico em fibra é legal diminuir para não dar, aumentar a vontade de ir no banheiro, durante a prova ou na manhã anterior. Evitar fazer carbo load para quem nunca fez isso, porque vocês vão estar em semana de polimento, né? Então todos vão diminuir a carga de treino na semana pré-prova. Então, se vocês mantiverem a alimentação normal, vocês já vão estar tendo um carbo load natural, porque vocês vão estar consumindo menos, porque vão estar treinando menos e comendo o que vocês naturalmente já comem. Então, não tem por que exagerar em ingestão de carbo ou algum tipo de alimento se vocês não fazem isso rotineiramente pré-provas. É isso. Deixa eu ver. Mais alguma Beleza? coisa? Mais alguma coisa, pessoal? E o que o Janda falou, aí vou reforçar, não se entrega a qualquer dor que apareça, não, gente. Procura virar uma máquina ali, ir embora, encaixar e vai embora. Não fica procurando coisa que às vezes nem existe em vocês aí, hein, meu? Tá? Aliás, anda. É porque a hora que der vontade de andar e você se entregar, vai andar o resto da prova. Se faltar 12 quilômetros, você vai demorar quanto tempo? Quase 2 horas Mais para. andar, mais vai querer andar. Vai andar, andei 1 minuto, vai, logo, logo vai dar vontade de andar. Vai andar quando você vê se só está andando. Não se entrega, não. Lembra Quanto mais daquele anda, treino que você melhor. tinha que fazer e você foi pra cima do treino, que é aquele treino que, eu fui correr e a perna tava pesada e eu, beleza, eu tenho que cumprir o treino e foi pro treino mesmo assim. E depois o corpo vai acordando, perceba se não tá faltando alguma coisa também pra comer alguma coisa e come, toma uma água no posto de hidratação e volta pro jogo, tá bom? Se deu vontade, tá absurdo de passar no banheiro, vai. Aliás, último ponto, bem lembrado. O carboidrato, dependendo do gel que você está usando, ele tende a fazer um pouco mais de gases no intestino. Então, recomendação, já que não tem contraindicação para isso, experimentem agora no último longo que vocês vão fazer, ou em algum treino, qualquer treino que seja, para ver se não dá nenhum efeito, mas geralmente não dá nada, de tomar uma cápsulazinha gelatinosa de Luftal, tá? Vocês podem até comprar o genérico, que é a simeticona, mas é essa cápsulazinha aqui, ó. Tenho na gaveta aqui sempre também. Todo treino longo eu tomo um quando acorda e às vezes levo um para tomar no meio da prova. Em prova muito longa, a gente faz. Então, dica extra aí para quem ficou até o final, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida a mais aí, obrigado pela participação, né? Quem estiver vendo a gravação também e tiver alguma dúvida, pode continuar essa discussão no grupo ou falando no privado aí com a gente, tá bom? Obrigado demais. E durante a semana a gente vai estudar os locais ali, ver se a organização manda um guia para as assessorias de onde pode montar tenda, porque cada prova, apesar das duas chegarem no Flamengo, tem uma logística diferente. Então a gente vai mandar esse tipo de comunicação, onde vai estar a tenda, como é que vai estar o nosso apoio lá, vão estar o Silvio e o Arthur como apoio. A gente vai mandar no grupo para vocês ao longo da semana, para vocês, né? Tanto terem suporte da gente lá, encontrarem alguma coisa, quanto às vezes para deixar algum familiar esperando no final, encontrar a gente lá, tá bom? Já que a maratona é mais fácil, que eu acho que provavelmente vocês conseguem encontrar a gente nos dois momentos. A meia maratona, talvez vocês encontrem a gente a pé na largada, que é o mais provável de acontecer, e a tenda vai estar esperando vocês na chegada. Acho que é o ponto mais viável aí da gente fazer, tá bom? Mas a gente tá em contato com a organização para pegar o manual de trabalho lá de assessoria para pegar essa informação certinha, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado pela participação. Desejamos a vocês aí ótimas provas e ótima diversão e estaremos com vocês lá na linha de chegada. Obrigado mais uma vez. Grande abraço e é isso. Valeu. Noite.